vezes nós damos muito tendo pouco. Como também acontece ao contrário, às vezes damos pouco tendo muito. Como é que pode isso? Muitas vezes nós temos muita coisa para oferecer, para dar, e damos pouco, porque somos egoístas. Mas também, nos momentos em que damos muito, tendo pouco, é porque o amor está prevalecendo nas nossas vidas. E hoje eu quero refletir com os irmãos sobre essa passagem, porque foi no momento em que o povo se esqueceu de Deus e esse povo ficou perdido em relação ao seu relacionamento com Deus e o que ofertar a Deus. E muitas das vezes isso acontece comigo e contigo também. Só que pela graça e pela misericórdia de Deus, hoje ele não entra mais em juízo conosco. O reino de Judá nessa época ele estava dominado pelos assírios. O domínio dos assírios, além de opressão, de pesados tributos, era também a aceitação, a obrigação do povo em aceitar aquele sincretismo religioso e todos os deuses dos assírios. E nesse momento que Deus vê o seu povo aceitando tudo isso, se rendendo a isso tudo, Deus sofre. E Deus questiona o povo, mas Deus não julga. Deus vem como um pai questionando esse povo. Ele vem constrangendo esse povo em amor. Deus traz à memória, no decorrer do capítulo, a gente vai olhar, Deus traz à memória tudo aquilo que ele tinha feito por esse povo. Deus lembra esse povo que quando ele tirou o povo do Egito, ele livrou o povo da escravidão, ele levantou Moisés, Arão e Miriam para os guiarem. Ele lembra quando Balaque contratou Balaão para rogar uma praga sobre Israel. Deus não permitiu e da boca de Balaão saiu a bênção, ao invés da praga, da maldição. Deus os conduziu na travessia do Jordão e Deus lembra tudo isso a eles e pergunta o que os levou a agir daquela forma. Como um pai entristecido olha para os filhos sem acreditar. E aí os versículos 6 e 7 que nós lemos mostram um povo que entende isso, que enxerga esse constrangimento que causou a Deus, essa tristeza que causou em Deus, e se sente constrangido diante de Deus, mas ao mesmo tempo, esse povo se vê constrangido, mas não sabe o que fazer. Veja só, nesses dois versículos, eles perguntam a Deus o que ofertar. Eu me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante de Deus com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Será que o Senhor se agrada de milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito. O povo pensa em sacrificar a Deus em função do seu pecado. E eles vão aumentando o valor. Os bezerros de 1 ano era algo muito valioso naquela época. Você vê que ele fala em milhares de carneiros. Depois a gente sabe a preciosidade que era o azeite. E eles falam em 10.000 ribeiros de azeite. Eles vão quase que leiloando e perguntando a Deus o que fazer. Mas são ofertas que aumentam de valor para eles. Que tem valor para eles, mas não para Deus. E essa mesma falta de relacionamento que fez eles se afastarem de Deus, virarem as costas para Deus, é a mesma falta de relacionamento que os faz ficarem perdidos sem saber como se aproximar de Deus. O que ofertar a Deus? O povo fica desorientado. E muitas das vezes, eu e você também ficamos desorientados em relação a como nos posicionar diante de Deus. Às vezes deixamos esfriar nosso relacionamento com Deus e não sabemos como reatar aquilo, como voltar, como nos aproximar de Deus. Assim somos nós também. E quando a gente se afasta de Deus, a gente perde a capacidade de ouvir a Deus, de entender a vontade de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, tudo em nós muda. E a nossa escala de valores também muda. Assim como aconteceu com aquele povo. E eles passaram a oferecer
coisas de valor material a Deus. E hoje eu quero refletir com os irmãos em toda essa situação de ofertas, relacionamento com Deus, entender a vontade de Deus. Eu peço agora que você abra o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 12. Vamos ler uma outra passagem sobre ofertas. Uma passagem muito conhecida. Acho que todos nós já lemos e relemos, que é a oferta da viúva pobre. Marcos 12, versículos 41 a 44. Essa passagem está em Lucas também, mas com pouquíssima diferença em relação a de Marcos, eu escolhi essa passagem de Marcos que eu acho que encaixa melhor com a linha de raciocínio que eu quero seguir com os irmãos. A oferta da viúva pobre. Marcos 12, versículo 41, a palavra de Deus diz assim: Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Nessa segunda passagem, diferente da primeira, que o povo estava desorientado, a gente vê a viúva aqui com alguns pontos bem interessantes. Ela teve a certeza. Ela tinha certeza que somente o relacionamento com Deus pode dar a alguém. Você vê que a palavra de Deus vai e diz que ela ofertou. Em nenhum momento há uma dúvida, há uma incerteza, um questionamento. Lembra da outra passagem que a gente leu? Que o povo não sabia o que ofertar e oferecendo mais e mais, a ponto de oferecer o primogênito, o próprio filho. Eles estavam tão perdidos que em oferecer algo a Deus, em querer acertar aquela situação, meio que querendo comprar o favor de Deus, que ofereceram até o que era abominação a Deus. Foi a vida dos próprios filhos. Mas aqui, essa viúva ela tem certeza. Ela vai lá e coloca as 2 moedinhas. E ela não tem dúvida sobre o valor das ofertas. Diferente do outro povo, que não sabia o que dar e ia crescendo querendo leiloar a Deus. Ela dá as suas 2 moedas. Ela não teve dúvida do valor a dar. Ela poderia ter dado uma e ficado com a outra. Ela poderia não ter dado nada, porque ela era pobre, necessitada. Você vê que nos 2 evangelhos, tanto de Lucas quanto de Marcos, eles se relacionam a essa viúva como pobre. E falam 3 vezes, se não me engano, 2 na Marcos e 3 na de Lucas, se não me engano. Eles afirmam que ela era pobre. A viúva, ela também tinha confiança. Afirmado pelos 2, você vê que ela não tem dúvida, ela vai, coloca, e essa confiança que ela tinha, que eu creio ser uma confiança que só quem tem um relacionamento próximo de Deus é que fez com que essa viúva desse tudo o que possuía. Ela não deixou de dar, porque tinha pouco, ela não deu uma e ficou com a outra. Ela entregou tudo o que possuía. E repare que não é tudo que ela possuía no momento, porque no final do versículo 44, a passagem nos diz, mas todo o seu sustento. Ou seja, ela não deu as 2 moedinhas porque era o que ela tinha no bolso. Ela deu todo o seu sustento. Às vezes eu tenho dificuldade, quando eu fico pensando nessa cena dessa viúva, dela oferecendo as 2 moedinhas, para ilustrar. A viúva, ela depositou 2 moedas. 2 moedas valiam um quadrante, segundo a palavra. 1 denário era moeda de 1 dia de trabalho. 1 quadrante era 1,64 avos
de um denário. Olha o que ela ofereceu, olha o que ela tinha. Era todo o sustento. E ela deu. Quando ela faz isso, eu entendo que ela agrada a Deus porque ela oferta a sua vida. Ela confia em Deus a ponto de ofertar todo o seu sustento, como diz a palavra, e não se preocupar com o dia de amanhã. E não se preocupar em reter alguma coisa para ela. Ela entregou a sua vida realmente com fé. Ela verdadeiramente fez uma oferta sacrificial. Isso só pode ser fruto de alguém que tem um relacionamento com Deus, que gera uma fé tão forte, e essa fé gera uma confiança, que gera uma segurança e a certeza do que fazer. Não tem medo. Eu entrego tudo que eu tenho. É de coração. É para o meu Deus. A cada dia basta o seu próprio mal. E ela não se preocupou com o dia seguinte. E assim, essa viúva ela encontra um lugar de descanso em Deus que a permitiu entregar a sua vida. Ela verdadeiramente fez uma oferta de sacrifício entregando a sua vida. Ela conhecia a Deus. Eu quero te trazer agora para uma outra passagem, também falando sobre ofertas em Atos. Abre, por favor, em Atos 3. Também uma outra passagem muito conhecida. Fala sobre aquela cura do coxo em Jerusalém. Atos 3, versículo 1 a 6. Amém? A palavra de Deus diz assim: a cura de um coxo em Jerusalém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a adoração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Vamos lá. Nessa terceira passagem, Pedro e João estão a caminho do templo. Quando são abordados por um coxo, como diz a palavra, pedindo esmola. Era o momento de quê? De ofertar. Só que, diferente da viúva e diferente daquele povo, o povo tinha bezerros, tinha carneiros, tinha azeite para oferecer, ofereceu a vida dos filhos. A viúva tinha 2 moedas, eles não tinham nada. Não tinham nem isso. Pedro e Paulo eram pobres, tinham abandonado as suas vidas e entregado as suas vidas a Deus. Eles não tinham nem mesmo as 2 moedinhas para entregar. O ponto em comum dessa passagem, dessas 3 passagens, é que o relacionamento com Deus, a falta do relacionamento faz com que alguns fiquem perdidos em relação ao que doar. A certeza de um relacionamento próximo com Deus dá a confiança da viúva entregar as 2 moedas e com isso entregar a sua vida sem saber o que seria no dia de amanhã. Faz uma oferta de sacrifício. E nessa terceira passagem, dá a eles a certeza do que fazer. Na primeira passagem, nós temos um povo que se perde, que se esquece de Deus, que não sabe mais qual é o sacrifício que agrada a Deus e oferece algo que Deus abomina. A viúva entrega tudo que tem. Ela consegue descansar em relação ao futuro e se jogar nos braços de Deus. E esses 2 homens, que não tinham nada para entregar, eles não fazem uma oferta sacrificial. Não. Mas eles são 2 homens que têm um relacionamento tão próximo com Deus que esse relacionamento permite que eles sejam usados por Deus como um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, o que eles têm a oferecer vai muito além. Deus, por eles ofertarem a vida deles a Deus para a obra, Deus não deu a eles riqueza para que eles pudessem ofertar e abençoar vidas. Deus não deu a eles nem as 2 moedinhas para que eles pudessem ofertar.
Mas esse relacionamento deles com Deus, essa proximidade deles com Deus, permitiu que Deus os usasse como um canal de bênção. Como um canal de bênção, como instrumento na vida de Deus. Eles não tinham nada palpável para oferecer. Eles eram pobres. Mas, movidos pela fé, esses homens tiveram essa oportunidade de olhar para o coxo e realizar esse milagre. Esses homens, na verdade, eles receberam muito mais de Deus do que aquilo que eles entregaram. Eles receberam de Deus autoridade, unção, para poder viver a palavra, para poder realizar milagres, para poder pregar. E nós? E eu e você? O que nós temos? O nosso relacionamento com Deus, aonde Ele tem nos levado? Aonde esse nosso relacionamento, com que proximidade eu tenho me relacionado com Deus? Se essa pergunta fosse feita para mim e para você hoje, eu vou ler de novo os versículos 6 e 7 de Miqueias, como se fosse para nós. Com que você se apresentará ao Senhor? Com que você se inclinará diante do Deus? Com holocaustos? Com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Será que nós estaremos perdidos e ofereceremos nossos primogênitos pelo pecado da nossa alma? Haverá momentos na minha e na sua vida que nós também não saberemos o que ofertar, como fazer e qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Haverá momentos nas nossas vidas em que nós não saberemos o que fazer para agradar a Deus. Que nesses momentos, eu e você possamos lembrar da resposta que o profeta Miqueias deu a esse povo que estava desorientado e perdido. Volta lá em Miqueias 6, por favor, e vamos ler agora o versículo 8, que foi a resposta do profeta a esse povo. Miqueias 6, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Veja só, o profeta mostra a eles que Deus já estava revelando e já estava falando o que Deus anseia do povo, o que Deus ansiava daquele povo, o que Deus anseia de mim e de você no nosso relacionamento com Ele, não é o que eu tenho para ofertar em termos materiais, não é o que eu tenho para ofertar em momento nenhum. A oferta que Deus quer é a minha e a sua vida. Como está muito claro aqui, Ele diz: eu quero que você ande reto, que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia com o próximo. E olha o final do versículo: e ande humildemente com o seu Deus. Andar com o seu Deus. Se relacionar com o seu Deus, ter intimidade com o seu Deus. Lembra desse mesmo Deus que descia todos os finais de tarde e estava no Éden a passear para falar com Adão? Lembra desse Deus relacional? Esse mesmo Deus é o que ansiava isso pelo povo. Esse Deus foi que perguntou ao povo nos versículos, lá em Miqueias 6, olha a pergunta que ele faz ao povo no versículo 3. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda. Deus pergunta ao povo o que ele tinha feito para o povo agir daquela forma. O nosso relacionamento com Deus é construído de uma forma muito simples. Ele é construído a cada dia, a cada oração feita, a cada entrega, a cada vez que sacrificamos aquilo que amamos. Porque a verdade é que sem sacrifício não tem como agradar a Deus.
Sem fé, não tem como agradar a Deus. Você se lembra, meu irmão, como Deus falou daquela igreja em Laodiceia? Que a igreja estava morna, que Deus estava a ponto de vomitá-la, porque era uma igreja que não estava fria, a ponto de ser chamada, de ser conquistada, e era uma igreja que estava tocando, não prezava mais por aquele relacionamento com Deus. E muitas das vezes isso acontece na nossa caminhada cristã. Nosso relacionamento se esfria, nosso relacionamento diminui, e a gente fica desorientado como aquele povo. Você lembra como Deus via essa igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse? Deus fala que eles eram infelizes, pobres, cegos e nus, porque era uma igreja morna. E ainda assim, vendo o povo, porque Deus nos vê como nós realmente somos, nós não temos nada para oferecer a Ele. Nós somos pobres, cegos e nus, não temos nada a oferecer. Ele nos vê dessa forma. Mas ainda assim, esse mesmo Deus, misericordioso, amoroso e um Deus relacional, olha o que ele fala para essa igreja em Apocalipse 3. Apocalipse 3, nos versículos 19 e 20. Ele fala para essa mesma igreja que ele estava a ponto de vomitá-la, essa mesma igreja que ele vê como pobres, cegos e nus. Ele diz, no versículo 19, eu repreendo e disciplino aqueles a que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção, por favor. Vamos lá. Ele repreende e disciplina aquele a quem ama. Amém por isso. Porque aquela igreja teve a oportunidade de ser repreendida e disciplinada. Uma outra coisa importante que ele fala nessa passagem. Ele está à porta e bate. Ele está à porta da igreja, batendo, clamando por esse relacionamento. Quem é a igreja? A igreja somos eu e você. Quem é a noiva de Cristo? Somos eu e você. Ele anseia por esse relacionamento comigo e com você. E qual é a condicional que tem no versículo 20 para que esse relacionamento aconteça? Simplesmente o seguinte, ele fala, se é a condição que ele põe. Alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Só ouve a voz de Deus quem busca a Deus. Quem anseia por um relacionamento com esse Deus. Se nós somos a igreja, qual é a porta que nós vamos abrir? O nosso coração. Falar, Senhor, eis-me aqui, entra. Entenda uma coisa, meu irmão. Nós não temos nada a oferecer a Deus. Deus não precisa de nada que nós temos. Mas Ele anseia, como um pai, Ele anseia pelo relacionamento com seus filhos. Ele nos vê como pobres, cegos e nus, que é o que nós somos, mas Ele anseia, Ele bate a nossa porta para ter esse relacionamento. A igreja somos eu e você. E Deus está aqui hoje, nessa noite, batendo, ansiando por esse relacionamento. Eu não sei como está o teu relacionamento com Deus, mas eu tenho a certeza do que Deus quer em relação a mim e a você, em relação ao nosso relacionamento. Eu tenho essa certeza. Essa palavra, ela tem como intuito fazer com que eu e você possamos refletir aonde o nosso relacionamento com Deus tem nos levado. A estarmos sem saber o que entregar a Deus, como aquele povo lá que nós lemos no livro de Miqueias. Nosso relacionamento com Deus tem nos levado a um lugar de segurança em Deus, que nos permite entregar a nossa própria vida sem nos preocupar com nada, como fez a viúva. O nosso relacionamento com Deus
tem permitido com que Deus nos use como um canal de bênção? Será? Essa palavra tem como intuito fazer com que eu e você estejamos pensando, estejamos refletindo, para buscarmos o fortalecimento da nossa fé, para que essa fé seja o combustível que traga segurança, que traga confiança, para que possamos viver a cada dia de nossas vidas, a cada dia, vivendo a resposta de Amós para esse povo, praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com Deus. Andando com Deus. A imagem que eu tenho quando eu penso em andar com Deus é aquela imagem do pai com o filho. Criança pequena ali, de mão dada com o pai, caminhando e olhando para cima, para o pai, com aquele orgulho de criança que fala: esse é o meu pai. Ele pode tudo. Ele, para mim, é melhor do que todos os pais. Ele é o super. Ele é aquele em que eu me garanto. Ele é aquele a quem eu respeito, é aquele a quem eu amo, a quem eu quero imitar, aquele a quem eu quero ser igual. Esse é o andar humildemente com Deus. E a partir do momento que nós fizermos isso em nossas vidas, que nós buscarmos esse relacionamento, para que a gente possa se entregar como a viúva se entregou, ou que a gente possa se entregar como os discípulos se entregaram, não tinham nada para dar, mas deram as suas vidas para servir. Ela não tinha nada para dar, deu o final do seu sustento e se entregou. Porque ela tinha certeza daquilo que Deus queria. Independente do que você busque no seu relacionamento com Deus, busque a presença desse Deus. Busque andar com esse Deus. Busque caminhar com Ele e se entregar para viver o melhor de Deus. Para viver aquilo que Deus tem para mim e tem para você. Um pai sempre tem algo bom para dar a um filho. Sempre tem amor de sobra por um filho. E é esse amor que Deus oferece a mim e a você, nesse relacionamento pelo qual Ele anseia. Que Deus nunca olhe para mim e para você para fazer essa pergunta que fez a esse povo. O que foi que eu lhe fiz? E como eu o levei a ficar cansado? Que Deus possa olhar para mim e para você e sorrir. Vamos voltar à imagem do pai caminhando de mão dada com um filho pequeno. O filho olha para o pai e se espelha, ama esse pai, idolatra esse pai, mas o pai também olha para o filho e sorri, porque ama. E sorri porque vê o olhar de admiração com que aquele filho olha para ele. E que esse seja o meu e o teu olhar para com Deus, para que Deus possa também nos olhar e sorrir, porque estamos caminhando, praticando a justiça, amando a misericórdia, de mão dadas com Ele. Amém? Te convido a ficar de pé para estarmos orando. Deus amado e querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque apesar de tudo, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia se faz presente em nossas vidas e Tu nos dá inúmeras oportunidades, Senhor, de caminharmos ao Teu lado, Pai. De olharmos para Ti, Senhor, e resgatarmos aquilo que pode estar enfraquecido, Senhor. De fortalecer, Pai, um relacionamento entre pai e filho. Oh Deus, como é bom poder confiar, Pai,
Que a nossa fé possa aumentar, Senhor, ser alimentada por Ti, que possamos crescer em fé a cada dia, Senhor, e agir como aquela viúva. Entregar, Senhor, tudo que temos, Pai. Que não haja nada maior em nossas vidas do que a vontade de nos entregarmos a Ti, de Te servir, de caminhar ao Teu lado, Deus. Senhor, ensina-nos, Pai, a nos entregarmos a Ti, como aqueles 2 homens se entregaram, Senhor, para serem usados por Ti, Pai, para serem instrumentos nas Tuas mãos de bênção, Pai, na vida de outros, Senhor. Que importe-nos mais, Pai, a cada dia Te servir do que qualquer outra coisa. Ensina-nos, Senhor, a viver esse evangelho de entrega, Pai, esse evangelho de amor, Senhor. Ensina-nos, Pai. Tem misericórdia dos nossos pecados, das nossas falhas, Pai. E apesar de sermos o que somos e como somos, Senhor, usa-nos, Pai. E aceita as nossas vidas, Senhor. Que possamos a cada dia, Pai, oferecer as nossas vidas como uma oferta agradável a Ti, Senhor. Com aroma suave e agradável, Senhor, aceitável diante de Ti. Pai, que não estejamos nunca, Senhor, desorientados como aquele povo. Que não haja dúvidas, Senhor, em nós, do que temos em Ti, Senhor, e do que temos contigo, Pai. Essa é a minha oração, Deus amado, agradecido em nome de Jesus.